Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, influenciadora digital, e se você ainda não me conhece, é um grande prazer poder ter você aqui pela primeira vez. Eu estou em todos os canais, todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. A gente tem uma comunidade incrível chamada People Growth. Fica à vontade para se inscrever, para participar com a gente dessa comunidade. A gente está deixando aqui um QR Code. É gratuito e é uma oportunidade incrível de você interagir com outras pessoas e ter acesso a conteúdos exclusivos. Hoje é um conteúdo um pouquinho fora da curva, tá? A gente vai discutir aqui, tanto eu quanto a Cris, já vocês vão conhecê-la. A gente vai falar um pouquinho sobre uma demanda, um desafio, um problema de uma seguidora que pediu para não ser identificada, mas a gente vai trazer o contexto do desafio dela, o contexto da empresa dela, e em tempo real a gente vai discutir quais são as hipóteses que podem ajudá-la a resolver esse desafio. Cris, seja bem-vinda, obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter topado esse desafio. Se apresenta para quem não te conhece. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Me apresentando, eu sou a Cristina, mas já gosto que me chamem de Cris. Eu sou fundadora e CEO da NW2, que é um estúdio de People Design e inovação. Bom, trabalho com RH já tem aí 15 anos, trabalhando aí na área. Sou brasiliense, morando em São Paulo, sou apaixonada aí por esses assuntos de inovação, por RH ágil, design, todo o uso de novas ferramentas dentro do RH. E estou super empolgada com essa ideia da gente resolver um case real aqui dos seguidores e a gente tentar agregar valor realmente para as pessoas que estão precisando aí no dia a dia. Muito bom. E você não é nova de casa, né, Cris? Você já participou aqui com a gente, inclusive nosso primeiro videocast, ele foi com a Cris, junto com a Ju, né, que participou com a gente aqui também, falando sobre tendências de RH. Inclusive é um conteúdo incrível, embora esteja falando aí de tendências para 2022. Tá super em tempo ainda. É só dar uns passinhos atrás aí, procurar por RH Trends, que eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar e aprender muita coisa ainda. Sabe que volta e meia eu recebo um feedback dele ali, né? No Verdade! LinkedIn, alguém vem, isso me ajudou super. Então, fica a dica, gente, que o conteúdo ainda tá super atual. Muito bom. Bom, e aí pra gente contextualizar, antes até de eu contextualizar, é bem importante entender o seguinte, né? A gente tá sempre falando sobre testar, né, Cris? Muito do que a gente vai fazer é bastante dentro dessa linha também. E o que a gente tá fazendo aqui é um teste, é entender se de fato a gente vai conseguir, através do RH Cast, ser útil realmente para as pessoas, especialmente para a seguidora que nos mandou esse grande desafio que ela está, né, enfrentando hoje. Outros desafios também podem ser tratados aqui no RH Cast. Fiquem à vontade para preencher o formulário. Lá no Instagram eu tô sempre falando sobre isso, deixando o link disponível para a gente conseguir trazer a sua demanda para cá, resolver o seu problema e de outras pessoas também que podem estar passando pelo mesmo desafio. Para vocês entenderem um pouco do cenário dessa seguidora, do problema que ela trouxe para a gente, eu quero ler algumas coisas que são importantes para a gente conseguir entender. Primeiro ponto, é uma empresa de médio porte, de um segmento bastante tradicional, de 16 anos de vida. São coisas bem importantes. Segmento tradicional, 16 anos de vida, que nunca teve RH, né? E está estruturando o RH agora. O RH, ele sempre foi mais generalista, está ajudando a empresa a se profissionalizar e a cultura está no momento de transformação. A pessoa não sabe por onde começar a estruturar o RH, ela precisa de orientação, de ferramentas e não tem muitos orçamentos, né? Nada novo para RH, né, Cris? Uma situação bem comum, né, do que a gente encontra. Exatamente, extremamente comum. Bom, e aí pra gente discutir um pouco sobre isso, né, então a gente vai falar sobre estruturação de RH numa empresa que já existia há 16 anos, que está num processo de reorganização, de mudança de cultura e de entendimento de como que o RH pode ajudar no crescimento, provavelmente, dessa empresa, né? E aí, pra gente começar, Cris, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho de qual é o papel do RH, não só nessa empresa, mas de modo geral, né? O que você pensa sobre isso? Eu gosto de dizer que o papel do RH é conectar pessoas e negócios, porque as pessoas costumam achar que o papel do RH é cuidar de gente, né? E eu acho isso muito assistencialista, assim, sabe? Pra gente colocar como papel do RH. Eu gosto de colocar esse papel em uma posição mais estratégica, que ele vai passar, sim, por alguns momentos em cuidar das pessoas, mas eu acho que o principal ponto do RH é entender qual é o momento do negócio, qual que é a realidade do negócio ao qual, né, eu estou ali trabalhando e como é que eu crio estratégias de pessoas para que a gente possa alavancar esse negócio. Como é que eu posso trabalhar para envolver essas pessoas, para ganhar produtividade, engajamento, entendendo a realidade que as pessoas vivem aqui nesse segmento. É um segmento mais tradicional, né? Mas tem 16 anos, existe uma história naquele lugar. Então, qual que é a história das pessoas? Como é que elas estão envolvidas com aquela empresa? Qual que é a realidade daquele negócio? E aí, sim, o papel do RH é esse, entender esse papel
esse momento, desculpa, e ao entender esse momento, impulsionar com estratégias de gestão de pessoas. Você falou a palavra conectar, eu acho que ela é super importante, né? Então, conectar as pessoas à estratégia do negócio. E aí, como a gente faz isso, são os produtos de gente, né? Que você citou aí a questão de produtividade, aí tem atração, tem desenvolvimento, tem remuneração e tem carreira também. Dando meus 20 centavos aqui, eu penso que dentro desse processo de conectar as pessoas, um grande agente, um grande facilitador desse processo é a liderança, né? Então, o RH, ele precisa ser facilitador, ser apoiador, ser parceiro da liderança para entender qual que é a missão da liderança naquele contexto de negócio e usar dos produtos para pegar todo aquele time e fazer com que aquele time também chegue naquele lugar, né? E um negócio legal de falar da liderança é porque a liderança, ela catalisa qualquer estratégia de gestão de pessoas que a gente estiver pensando. Eu tô imaginando aqui a situação dessa seguidora numa empresa de 16 anos que não tinha RH. Ela não vai ter uma equipe gigante da noite pro dia do RH. Então, a liderança é, assim, o grupo de pessoas que vai ajudá-la a criar uma estratégia relevante. Então, ela precisa se abraçar com essas pessoas. Ela precisa entender qual a realidade delas, que dificuldade elas têm no dia a dia, qual que é realmente a intenção, as dores, as expectativas. E aí, sim, poder fazer com que elas também multipliquem a estratégia de gestão de pessoas. Aí, vamos dizer que ela multiplica a área de RH, assim, né? Porque não vai ter só a analista de RH ou de educação, vai ter também a liderança trabalhando em cima das estratégias. E aí, um ponto bem importante que você disse também, eu acho que, inclusive, nos ajuda na mudança de discurso como RH, é que nós não estamos aqui para cuidar das pessoas, né? Senão fica muito assistencialista, que você usou. A gente está aqui para conectar pessoas ao negócio, né? Até a maneira como você se apresenta, fala do RH, como você se apresenta para a liderança. A gente tem muito esse estigma de RH que abraça a árvore, né? Nossa, de RH socorro. assistencialista. Isso acabou nos prejudicando ao longo da nossa história. Eu acho que cuidar das pessoas é consequência desse trabalho estratégico que a gente faz, né, Cris? Exatamente, porque assim, foi o que eu falei, eventualmente vão ter momentos em que a gente vai precisar ter esse cuidado para que as estratégias sejam realizadas. Mas esse não é o core do que a gente faz. Essa é uma das coisas que acontece no nosso dia a dia. E aí, quando a gente se posiciona como essa área assistencialista, que vai lá, coloca no colo, puxa pela mãozinha… olha só um lado, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Olha só o lado do colaborador e não entende como ele se conecta com o negócio. E a gente perde relevância na voz do dia a dia. Tipo, o que a Jéssica tá dizendo é porque ela tá comprando aí a dor do fulano, do ciclano. Não é porque a Jéssica tá olhando a estratégia como um todo. Então a gente precisa sim ter esse lugar de um olhar um pouco mais amplo e de entender a estratégia do que tá acontecendo. Muito bom. E aí, entendendo isso, né? Vamos chamar a nossa seguidora de Maria? Vamos, porque tá estranho não ter um nome não ter pra essa ela, pessoa, tá? né? Obrigada. A gente não tá trazendo o nome da empresa, o nome da pessoa, porque ela pediu pra não se identificar. Então, agora ela é a Maria, tá? Ótimo, Maria. Então, Maria, o primeiro ponto que você precisa entender é o papel do RH, né? Entender o seu papel dentro desse contexto como um todo, né? Dentro dessa empresa. E aí, tem alguns passos importantes que a gente trouxe como hipótese aqui sobre por onde é que você vai começar. E aí, eu quero começar aqui, Cris, dando os meus centavos de contribuição, que é um ponto muito importante quando a gente fala sobre estruturação de RH. Muitas vezes a gente se anima muito com essa oportunidade, né? Olha, vou estruturar um RH, vou implementar um RH, vou ter a oportunidade de ser head de RH e começar uma estrutura do zero e ter essa história aí da minha jornada profissional. Mas ela não é tão linda assim, né? Ela não é tão… nem sempre ela é tão fácil, instigante, talvez nem tanto… muitas vezes nem tão promissora, vamos dizer. Por quê? Grande parte das vezes os empreendedores não sabem tão bem o que é o RH. E por isso que a gente começou falando o que é o RH. E esse alinhamento de expectativa do que é o RH, o que ele vai fazer e o que a empresa precisa é muito distante. Então, o primeiro ponto na minha visão, se Maria, você ainda não tiver feito isso, é alinhar as expectativas do que é que esses empreendedores que te contrataram para estruturar esse RH esperam de você. Faz sentido, Cris? Total sentido. E aí, é uma empresa de 16 anos, né? Que nem a gente falou. Que funcionou até ali. É isso. Esse é o primeiro ponto, E né? tá de pé e funcionando bem, porque, né, tá precisando, inclusive, ampliar
o seu RH. Então, considerar essa história é muito relevante. Então, Maria, não chega com o pé na porta. Calma. Vamos entender aí a situação. E aí, também trazendo um pouco, né, da minha experiência, do que já deu certo, do que não deu certo. Às vezes, a gente tem uma experiência anterior que a gente colocou alguns processos de pé que funcionaram super. Aí, a gente muda de empresa e fala, agora, vou fazer isso, que isso deu certo. E aí, eu vou lá e não funciona. Por que não funciona? Porque é outra cultura, é outra empresa. É outro momento. Pode até ser do mesmo segmento, mas são outras pessoas. É outro momento de negócio. Então, não necessariamente o que deu certo na outra empresa que você esteve vai dar certo via de regra. Então, eu já passei por isso, estou compartilhando aqui uma falha que eu já cometi na minha trajetória de RH. Eu cheguei cheia, né, de empolgação. Não, estava naquela empresa, aquilo funcionava super, é só chegar, copiar, colar e mudar de processo, porque esse já está dado e isso não é uma verdade. Porque os problemas parecem os mesmos, mas né? eles não são. Então, eu acho que é isso que você falou, é chegar e entender o alinhamento de expectativa. O primeiro passo, então, não sei por onde começar, o primeiro passo de todos é, vamos alinhar, por que me trouxeram pra cá? E um double check, tá? Assim, e alinhar a expectativa não é você acha que o outro entendeu, não. Olha, Cris, você tá me contratando, ótimo. Qual que é a sua expectativa? Minha expectativa é que você contrate pessoas ou que você implemente o RH. O que você entende sobre implementar RH? Você sabe exatamente o que o RH faz? O RH contrata, o RH demite. Não, então vamos lá, vamos alinhar que o RH não é somente essa frente de produto. Então vamos entender o que é um RH para entender se realmente a gente quer… no caso da Maria, ela já tá lá, né? Ela não tem muita escolha agora, mas na hora de fazer, por exemplo, uma entrevista, esse ponto é muito importante, né? Alinhar a expectativa e entender se você quer realmente entrar nesse desafio, se a empresa sabe o que você tem potencial para fazer. Então, é trazer essa conversa de forma muito transparente, né? Colocar na mesa mesmo todas as questões. Nossa, gente, me lembrei de uma história que agora até é engraçada. Conta pra gente. Eu fui entrevistada um tempo atrás para implementar um RH. E aí a pessoa falou assim, a gente nunca teve RH, mas aí agora o dono da empresa começou a assistir aquele seriado Billions. Mentira. Juro, por Deus, tenho vontade de rir toda vez que eu lembro. E aí agora ele viu o valor no RH, porque, né, tem lá psicóloga organizacional, para quem não viu o seriado, né, sem nenhum spoiler. E aí ele acha que o RH é essa psicóloga, e agora ele viu todo o valor no RH, e por isso a gente tá precisando de uma pessoa que nem você. Falei, meu Deus do céu, falei, deixa eu te contar uma coisa, eu não sou essa pessoa. Acho que eu já entendi o que vocês querem e não é o que eu posso entregar. A gente alinhou ali a expectativa naquele momento. Ele continuou buscando, não sei se ele achou uma pessoa naquele perfil ou não achou, mas eu acho que esse é um ponto, assim, esse alinhamento claro de expectativa, se possível, antes de entrar. Mas no caso da Maria, que já entrou, vale fazer depois um alinhamento de expectativas. E aí, às vezes, você entra num lugar que a pessoa tem pouca referência de RH. É comum, né? Tem pouca referência. Muito comum. Ou tem uma referência completamente distorcida do que a gente gostaria de ser, né? É aquela pessoa que, né, paga, contrata, demite e escuta os conflitos que acontecem. Geralmente é essa a reflexão. E aí, vale entender por onde você vai ganhar a confiança daquela pessoa. Então, beleza, Perfeito. Ela acha que é isso, mas qual que é a dor que ela mais tem? Então, ela tá vendo que a vaga tá ficando aberta há muito tempo, ela tá vendo que as lideranças não estão dando conta ali do que tá acontecendo no dia a dia. Então, entende qual é o ponto que mais dói para aquela alta liderança do negócio, para que você consiga atacar aquele pontinho ali, começar por ali, e essa pessoa ganhar em você, ganhar confiança em você. E aí, depois que você ganha confiança, você começa a envolver os outros pontos. Aí você fala, beleza, isso aqui a gente resolveu, vamos para os próximos, porque não vai dar para a gente ficar só nesses pontos. Então, entender isso é importante. Tem uma técnica de design organizacional que fala que logo no início de qualquer desenho, seja do RH, seja de áreas de forma geral, a gente deveria desenhar alguns norteadores. O que são esses norteadores? É você responder, basicamente, para que aquilo deve existir. Então, você tem uma conversa com o CEO, com o dono do negócio, e falar para que uma área de RH deve existir para você? Para que uma área de RH deveria expandir? Então, a expansão… Existe um framework para isso? Existe, a gente pode até deixar disponível para o pessoal. É um texto que você preenche. A expansão da área de RH deve permitir tal. Perfeito. E aí você cria 3 guias, 3 norteadores. Dá para começar escrevendo vários norteadores, depois prioriza o que faz mais sentido. Mas isso fica claro para você. Então, o investimento no RH deve permitir o quê? Deve permitir que a gente dobre de tamanho em X tempo. Deve permitir que as lideranças consigam disseminar a cultura da empresa. Deve permitir que a gente tenha atratividade no mercado. Por que a gente existe? E aí, se o CEO não souber responder, que possivelmente isso vai acontecer,
a gente escreve, como RH, a gente escreve algumas e valida, alinha a expectativa. Olha só, tô seguindo esses direcionadores, tudo bem? Ele vai dar o palpite, vai se sentir ali envolvido e a gente consegue começar a trabalhar. O que a gente não pode é caminhar sem direção. Né? Recentemente eu tive dei mentoria para uma empresa que não deu nenhum norteador para a pessoa de RH que havia entrado, né? Falou, vai fazendo aí, vai fazendo aí, vai fazendo aí. Depois de 3, 4 meses, ele olhou para aquilo e falou, não era isso que eu esperava. Mas peraí, o que você esperava? Nada foi dito, né? Nada foi dito, nada foi alinhado, nada foi colocado na mesa, né? Tudo bem a liderança também não saber o que é o RH, para que ele serve, qual que é o impacto, né? Ter apenas um desejo de colocar esse RH naquele lugar, mas não tem exatamente qual que é a direção. Mas vamos construir juntos, né? O RH precisa dizer, não saio daqui sem uma direção. Ou não começo esse trabalho sem uma direção. A menos que você me dê total carta branca e genuinamente de verdade para poder criar as minhas hipóteses, testar o que eu acho que deveria ser testado junto com o time que eu tenho aqui. Mas sabe o que eu acho? Mesmo se der a carta branca total, tem que ter cuidado vale mesmo assim, né? você dizer, você me deu carta branca, mas ó, pela carta branca que você me deu, eu estou propondo trabalhar por isso, isso, isso. Boa. Para não chegar daqui 3 meses e a pessoa falar, não entendi o que você fez. Então tá tudo bem, maravilha, se você tem a carta branca, mas ter esse alinhamento de expectativa eu acho muito válido. Então se alguém não te deu o norte, cria o norte. Então cria… E alinha o norte. E alinha. Cria e alinha. Muito bom. Então o meu norte vai ser esse, e eu tô te contando que o meu norte vai ser esse. Porque daí ela vai te dizer de antemão, falar assim, não, tá viajando, não é esse o caminho, não quero que vá por aí, vamos pro outro lado. Perfeito. E a gente já deu alguns spoilerzinhos aqui de por onde começar, né? O alinhamento de expectativa é importante, você trouxe uma ferramenta para ajudar nisso. Entender do negócio é muito importante também, né, Cris? Entender todas as nuances, os objetivos, para onde ela tá indo, como é que se comporta, cultura. É um caminho bem interessante também, né? Não dá pra gente falar que é um RH estratégico sem entender do negócio. Não dá pra gente sentar numa mesa de diretoria pra conversar se a gente não entende os indicadores daquele negócio, se a gente não entende a dinâmica daquele mercado. Então é importante buscar pessoas ali pra conversar sobre a história daquele negócio, sobre aquele mercado. Ai, mas digamos que as pessoas são muito fechadas. Então vamos procurar na internet, né? Hoje em dia tem muita coisa disponível. Vamos procurar e estudar, porque isso vai facilitar quebrar as barreiras, vai facilitar quebrar essas barreiras possíveis aí no dia a dia. Então, é muito importante entender, esse é um mercado que está em retração, é um mercado que está em crescimento, é um mercado que as pessoas costumam ficar muito tempo nas empresas ou costumam ficar menos tempo nas empresas. O quanto que essa empresa tem sido competitiva hoje no mercado, Qual né? é a reputação dela? Qual a reputação dela? Muito bom. Então, entender isso, quais são os indicadores, quando as pessoas estão lá sem tempo, assim, o que está tirando a calma delas no dia a dia? Sabe, a market share é um mercado muito competitivo, então é importante entender disso, porque é aí que a gente consegue propor valor nas estratégias de pessoas. Então, eu vou propor, por exemplo, um onboarding diferenciado, um onboarding mais rápido, porque eu entendo que as pessoas precisam ter uma entrega de valor no menor tempo possível aqui no meu negócio. Ou a gente está falando de indústria, né? A gente tem um conhecimento talvez muito específico ali de algumas áreas. Como é que eu vou buscar essas pessoas? Onde é que elas estão? Existem outros concorrentes no mercado, então é muito importante entender qual que é a realidade daquele negócio para que a gente crie estratégias de pessoas que conectem com essa realidade. E aí uma coisa que acontece muito, Cris, quando a gente fala sobre entender o negócio, aí vem aquela questão, né? Mas o meu negócio, ele não comunica o que ele faz, ele não comunica a estratégia, ele não comunica a direção. E muitas vezes não só não comunica, como ele não tem uma estratégia tão clara. O que a gente faz nessa situação? Isso não é só empresa pequena não, tá? Não. Infelizmente, empresas grandes também. O que eu falei, empresas digitais também, não só as tradicionais. Sim, é realidade, infelizmente, mais generalizada do que a gente gostaria. Nesses casos, a gente vai precisar estudar e criar de novo as nossas hipóteses e alinhar essas hipóteses. O que não dá é para sair correndo sem norte. Não dá, isso não tem a menor condição. Então, as pessoas aqui não falam sobre, as pessoas não dão o norte. Então, beleza, eu vou estudar sobre o assunto, vou buscar referência. Sempre tem algum gestor mais parceiro ou parceira
Alguém que é um tá mais pouco por mais dentro, aberto, né? assim, que é mais entusiasta do RH. Então, busca essas pessoas, né, que são mais entusiastas, traz para perto essas pessoas. Tenta passar um dia na área com essas pessoas para entender. Talvez você não tenha um plano, né, descrito ali, de em X anos a gente vai estar em tal lugar. Mas você vai ter uma clareza, pelo menos, do rumo, da mentalidade dessas pessoas. Você vai poder criar suas hipóteses e, de novo, validar essas hipóteses. Você falou uma questão que eu achei muito interessante, é bem na entrelinha, assim, um cuidado que a gente precisa ter. Muitas vezes, quando o RH ele chega numa empresa já estruturada, né, nesse caso aí 16 anos, que provavelmente não tinha um RH antes porque tá querendo estruturar, não vai adiantar a gente querer chegar aparecendo, com o pé na porta, como você trouxe, né? Muitas vezes a gente vai ganhar pelas beiradas. A gente vai ali e acaba ganhando o coraçãozinho de uma liderança, depois a gente muda algum processozinho que beneficiou uma área, depois a gente entrega um resultado rápido, muito mais rápido do que eles estavam acostumados, para uma outra área, e aí nesse processo a gente vai pegando volume, né? Então a gente vai trazendo mais pessoas para o nosso lado. E vai influenciando, né? Porque essa é a característica da influência. Não é eu chegar Perfeito. pela obrigação. Agora eu tenho um crachá de, sei lá, diretora de RH. E aí, por ter esse crachá de diretora de RH, eu posso fazer tudo. Infelizmente, isso não vai mudar nada na sua influência. Agora, você fazer algo diferente na área X. Aí essa área X vai comentar com a área Y que aquilo aconteceu. Exato. Aí a área Y vai falar, opa, também quero. E aí vai acontecer uma mudança que eu vou perguntar, jeito. quem foi o responsável por isso? E aí é desse jeito que a gente vai ganhando legitimidade, é desse jeito que as pessoas vão confiando no RH, é desse jeito que a gente começa a ganhar valor, que a gente começa a ganhar impacto dentro da organização. E sobre persona, Cris, o que você pode trazer pra gente sobre a importância de entender o nosso público interno? Boa. A gente falou, né, que a pessoa entra, ela entende do negócio, e aí, quando eu falei o papel do RH, que é conectar pessoas e negócio, a gente precisa entender quem são as pessoas que estão ali dentro. Então, é muito importante a gente ter um bate-papo, ter uma investigação, olhar para dentro e ver quem são as pessoas, qual é a característica das pessoas que estão aqui dentro, qual é o comportamento padrão dessas pessoas, que dores elas têm, e aí tem uma ferramenta. E quais são as dores que estão mais latentes, né? Tem latentes. sempre aquelas questões que estão ali explodindo, né? Sim. E tem uma ferramenta ótima para isso, que é a ferramenta de personas, né? Então, a ferramenta de personas ajuda muito a gente a traduzir um pouquinho da realidade, do ponto de vista das pessoas que estão ali dentro. E aí eu gosto de fazer um adendo aqui, desse momento, que não é para sair tirando pedido. O papel do RH nessa hora não é pegar uma folhinha aqui e sair tirando pedido, é entender a realidade daquelas pessoas, entender onde é que dói, entender onde elas querem chegar, entender que dificuldade elas têm no dia a dia. Eu comecei esses dias com uma empresa que estava tentando fazer uma transformação digital, uma empresa bem tradicional que está passando por essa transformação, e aí eles treinaram todo mundo em métodos ágeis e ninguém, de fato, consegue implementar. E aí a head de RH acabou de chegar, ela falou assim, Cris, eu não sei mais o que eu faço. A gente já treinou todo mundo. Falei, tá, todo mundo já entende do assunto. O que será que está acontecendo no dia a dia que está impedindo as pessoas de ser mais ágeis, de ter essa mentalidade mais experimental, de começar a trabalhar em ciclos curtos? Provavelmente tem alguma coisa que não está escrita em nenhuma regra e que está impedindo essas pessoas. E aí é nesse bate-papo que a gente vai pegando esses detalhes. Então a ferramenta de persona ajuda, a ferramenta de mapa de jornada ajuda, que é eu entender, a pessoa entra na minha empresa, como é que é a experiência dela? Do momento que ela entra até o momento que ela sai. Ela fica em média, o colaborador em média fica, sei lá, 3 anos aqui na organização. Nesse momento, quantas vezes ele tem contato com o RH ou com a área de desenvolvimento? Quantos feedbacks ele recebe? Quando tem contato com o gestor, que qualidade que é esse contato? E aí, mapeando esses pontos, a gente consegue ver, opa, aqui é bem sensível. E aqui vale começar. Porque não dá pra gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Que nem a gente falou, o pé na porta não vai adiantar muito. E para priorizar, essas ferramentas ajudam muito. Essa questão da escuta, ela é muito sensível também, tem uma linha muito fina, né, Cris? Assim, quando o RH normalmente chega, para muitas pessoas é como se fosse o salvador da pátria, né? E aí vai falando e reclama da liderança, reclama do salário, reclama do time, reclama da carreira, reclama da empresa que não comunica, reclama de 1000 coisas, e a gente vai absorvendo aquilo e aquilo vai de alguma maneira nos convencendo e a gente começa a levantar uma bandeira que a gente nem entende tão bem o porquê que aquele problema está acontecendo. Então essa escuta é muito importante que ela seja
o mais imparcial possível, né? Não vou dizer que ela precisa ser imparcial total, porque é impossível sermos somos seres imparciais, humanos, né? não tem como. Mas assim, ela precisa ter essa neutralidade e a gente precisa ir fazendo uma conexão com o que o negócio precisa, com o momento em que ele está, com as prioridades que a gente desenhou, porque senão a gente entra num lugar que aí a gente começa a tirar pedido, né? E eu gosto de um termo que é quick win, que são as vitórias rápidas. Também as pessoas vão pedir tudo, porque geralmente nesse momento, a vaga, sei lá, do head de RH tá aberta há um tempão e todos os gestores colocaram na conta do RH tudo que tá parado na empresa desde sempre. Então, aquela política de bônus que tá parada, no dia que tiver um RH vai ter a política. Aquele benefício, aquele treinamento. E vão deixando aquilo na conta do RH que não existe. Na hora que a pobre pessoa do RH chega, vem todo mundo... Ela já vem com todo um saldo negativo, né? E aí a gente começa a ir pegando, eu gosto do termo de pegar ar, né? Vai pegando ar, porque vai pegando, nossa, realmente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E na prática não dá pra fazer tudo. E aí esse termo quick win, é legal de entender o que a gente consegue ter vitória mais rápida, o que talvez é mais fácil de resolver. E as pessoas vão perceber... Isso vai ajudando na influência, na credibilidade, a Maria né? chegou. A Maria chegou e ela já mostrou pra que veio. Então, escolher algumas coisas pequenas, mas que têm impacto. E que as pessoas vão ver que, Maria chegou e ela deu ali a cara dela, já fez diferença. Eu posso confiar quando ela me pede um prazo, porque ela realmente faz alguma coisa a respeito. Então, entender essas pequenas vitórias, sabe? Esses pontos mais fáceis de resolver primeiro é uma boa. Existe uma matriz de prioridades, né? Eu acho que esse ponto pode ser colocado lá, né? Então, de complexidade e valor. Isso. Então, aquilo que tem maior impacto, maior valor e menor complexidade, a gente coloca, enquadra e começa por aí, né? Exatamente. Muito bom. Um outro ponto importante também é a gente, depois que entendeu todo esse processo de alinhamento, de expectativa, o negócio e a persona, a gente vai, então, tangibilizar os processos e desenhar um roadmap de por onde é que a gente vai começar a desenhar, documentar, trabalhar esses processos, né, Cris? Isso. Como eu falei, você comentou aqui comigo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, uma coisa que eu acho legal de montar é um roadmap, que é um plano de trabalho, é uma ferramenta de agilidade, onde eu tenho clareza do quais são os meus primeiros objetivos, então essas minhas vitórias mais rápidas, que essa matriz de priorização ajuda. Então, quais são as primeiras iniciativas que eu vou focar no curto prazo, o que vai ser ali mais uma visão de médio e de longo prazo. É super legal que a gente alinhe isso com as lideranças, tipo, olha, o RH tá focado nesses pontos, nesse período, porque senão a gente vira, né, aquele repositório de pedidos que a gente não consegue infinito. Então, ter esse mapa realmente priorizado e transparente para as pessoas saberem, é nisso que o RH está focando, esse é o foco do RH do período. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, tentando ser um pouco mais específico, né, com a realidade, estamos pensando aqui de novo no caso da Maria, que é uma empresa de 16 anos e tudo, ela já trouxe isso para a gente muito forte, que é o ponto da cultura. Perfeito. Então, naturalmente, criar, né, os guidelines, ter um desenho mais claro de cultura, deveria estar ali entre os primeiros pontos. Eu falo deveria com bastante aspas, porque vai depender bastante dessa conversa inicial, né, de entender o momento do negócio e tudo, mas é bem comum que a cultura esteja ali entre as principais iniciativas, entre os primeiros pontos ali que a gente vai colocar. Então, dar clareza da cultura tá ali entre as primeiras iniciativas, eu acredito, que a Maria vai precisar colocar em prática ali com o pessoal. Inclusive, tem um material bem legal, né, que você vai disponibilizar pra gente. A gente vai deixar um QR Code aqui. E o material, ele tem como objetivo entender os valores da cultura, é isso? Isso. Ele dá um passo a passo bem detalhado de como é que eu traduzo o que tá na cabeça das pessoas em valores da cultura. Então, quando a gente está falando de cultura, a gente precisa ter um trabalho de olhar para dentro, olhar para fora. Então, entender, né, nesses bate-papos, o que as pessoas estão falando, quais são os comportamentos que a gente espera das pessoas no dia a dia e tudo. Olhar para fora e entender qual que é o contexto, né, de mercado que a gente vive, que empresas a gente se espelha e tudo. E aí, nesse passo a passo, lá tem, tá bom, a gente primeiro faz um brainstorming de todos os comportamentos que a gente gostaria de ter, depois a gente agrupa esses comportamentos por afinidade, depois a gente dá um nome bonitinho, memorável, algum nome que realmente crie memorização. Então, se é uma empresa mais informal, dá para usar uma gíria, dá para usar alguma coisa. Quem não lembra do sonho grande da Ambev, né? Porque é uma frase curta que, né, dá aquele gatilho. Então,
A cultura é legal a gente trabalhar com algumas palavrinhas que são mais fáceis de memorizar. Então, nesse E que tem um passo valor a passo, emocional, de alguma isso, as maneira, pessoas né? se conectam com aquilo, né? Então, aí lá nesse passo a passo tem isso. Então, depois a gente traduz isso em palavras que fazem parte do repertório da organização, que as pessoas se conectam com aquelas palavras. E a gente traduz depois essas palavras em histórias do dia a dia. Então, quando eu falo de sonhar grande, o que eu tô querendo dizer na prática? Tô querendo dizer na prática que eu proponho uma solução inovadora quando eu tô numa sala de reunião, eu não tenho receio de dizer que uma ideia pode ser feita dessa forma. Então, a gente vai tentando traduzir para facilitar depois o desdobramento disso dentro da organização. Então, vai ter o QR Code aí, ele tá bem explicadinho, passo a passo, e aí tanto a Maria quanto outras pessoas que quiserem usar, fiquem à vontade. Mas é muito importante ter essa clareza, esses guias de cultura, compartilhar isso com a liderança, porque quando a gente fala de cultura, o que é cultura na prática, né? A cultura, ela é uma repetição. Então, assim, é uma forma que a gente trabalha repetidamente, que as pessoas percebem isso, e que tem coerência. Então, não adianta a gente ter uma cultura escrita na parede que é completamente incoerente com o que a gente vive na prática. Vou tentar dar um exemplo aqui. Não adianta eu falar que eu tenho uma cultura colaborativa e os meus processos serem super competitivos. Não adianta eu falar que a gente confia nas pessoas e tudo, e a pessoa não pode pegar uma caneta sem ter que assinar uma nota promissória. São esses símbolos que vão traduzindo. Então, a cultura, para ela se tornar verdade, ela precisa ser algo repetido. Então, as pessoas precisam ver aquilo repetidamente. E ela precisa ter coerência com o que acontece na organização. E a gente está falando de cultura aqui porque a gente está criando uma hipótese de que cultura é um tema importante dentro do contexto da Maria, que está entrando agora com o RH dentro de uma empresa com 16 anos de vida que provavelmente está buscando, provavelmente não, ela chegou a falar sobre isso, né? Uhum. Sobre transformação cultural. Mas pode ser que você entre dentro da sua empresa, né, e para estruturar um RH, e a demanda seja outra. E por que eu estou dizendo isso aqui? É bem importante entender que estruturar o RH não quer dizer que a gente vai aplicar todos os produtos de uma vez só. Um checklist de processo. Um checklist de processo, de coisas que eu preciso implementar. Página de carreira, processo seletivo automatizado, desenvolvimento de pessoas, carreira, uma série de outras coisas, não. Né? Estruturar um RH tem a ver com o primeiro ponto que a gente falou lá em cima. Qual é a demanda do negócio? Para que você foi contratada para estruturar um RH? Por onde é que você vai começar? Pode ser, por exemplo, que você vai criar, você foi contratada para estruturar, mas o que está mais ali latente é recrutamento. Então, boa parte do seu tempo... é super comum isso, né? Super comum, né? Uhum. Então, grande parte do seu tempo você vai passar recrutando, né? Então, às vezes a gente pensa que ser um RH estratégico, estruturar um RH tem a ver com ter autonomia para implementar todas as frentes de RH, mas não é isso, né? É fazer o que o negócio precisa, né, Cris? Não é chegar lá da noite pro dia ter 25 processos implementados, sabe? É você Nada úteis. Nada úteis. Até porque aí você sobrecarrega todo mundo e não gera valor. Então, é tudo isso que a gente falou. O que de fato tem relevância para aquele negócio e a gente prioriza por isso. E aí, lembra daqueles norteadores que eu falei logo no início? Os norteadores, eles servem para ajudar nesse sentido. Então, eu quero ter uma empresa que vai aumentar a sua atração de talentos. Eu preciso atrair mais talentos. Se esse é um norteador, eu possivelmente vou ter que investir mais em atração de talentos. Eu preciso desenvolver habilidades específicas nas pessoas que tem aqui para a gente crescer para uma área tal. Então, isso vai estar aqui na minha estratégia. Então, aqueles norteadores que a gente falou lá atrás ajudam nessa priorização daqui. E um último ponto sobre essa questão de por onde começar, né? Eu acho que bem importante dizer é a formação do time de RH, né? Quero dar minha contribuição para a gente começar aqui, mas um ponto bem importante e natural é as pessoas entrarem para estruturar um RH e já olharem para o mercado para contratar antes de olhar para dentro de casa, né? E acabam trazendo, às vezes, um analista de RH, uma analista de RH mais generalista, contrata estagiários para trabalhar em operação, em questões mais administrativas, mas não contratam essas pessoas pensando nas skills que elas vão precisar para aquela estratégia de negócio que a gente mapeou. Então, lembra que a gente acabou de dizer que, eventualmente, aquela empresa, o principal desafio pode ser recrutamento? Então, para trazer uma pessoa do mercado, para te ajudar como time de RH, tem que ser uma pessoa que é recrutadora. Porque senão vem uma generalista do mercado, achando que ela vai atuar como business partner ou algo do tipo, e ela vai ficar só fazendo recrutamento, né, Cris? Vai ser frustrante para ela. Ela vai demorar mais tempo para conseguir, de fato, entregar alguma coisa, para conseguir, de fato, fechar
as vagas que estão previstas. E vai ser frustrante para você, que vai, né, ter investido talvez ali valores e tempo com aquela pessoa e ela não vai entregar o que você gostaria. Então, é realmente isso. Eu preciso de alguém mais sênior para influenciar minha liderança. É um perfil. Perfeito. Eu preciso de alguém para fechar vagas mais rápido. É um outro perfil. O foco é mudança de cultura, é um outro perfil. Exatamente. E aí ter essa clareza ajuda muito na composição do time, né? Um outro ponto é a diversidade também, né, Sim. Cris? De pensamento, de perfis e de skills no time. De skills, de referências, de experiência. Eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que eu gosto de falar, assim, e aí nas minhas experiências também, eu sempre fiz isso. Logo que eu tô montando os times de RH, deixar muito claro os nossos acordos de trabalho. Então, se a gente quer ser reconhecido como um RH colaborativo, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar no dia a dia para ser reconhecido como RH colaborativo? Se a gente quer ser um RH que realmente inova, traz algo fora da caixa, o que a gente quer fazer para isso? Então, dá para criar pequenos acordos de trabalho ali com o time que gera inspiração, o time se inspira naquilo, o time se empolga. E aí você, claro que isso tem que ser coerente, né? Você não pode propor coisas que não façam sentido, mas pensa em coisas que são coerentes e a gente vai traduzindo isso na nossa realidade como time de RH. Como a gente está falando de um universo bem menorzinho e ao qual a gente tem bastante autonomia, né? Que é o nosso time de RH, a gente pode criar um acordo que fizer sentido para esse time. Então, é muito legal ter isso e ser feito até de forma colaborativa. Gente, quais acordos a gente tem? Como é que a gente toma decisões aqui? Como é que a gente quer ser reconhecido? Como é que a gente se comunica? Então, ter esses acordos de trabalho é bem legal para começar já bem alinhadinho. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre ferramentas, né? Uma demanda que a Maria trouxe bastante para a gente também, além de direcionamento, de por onde começar, é quais ferramentas eu posso utilizar, né, para conseguir fazer o trabalho, executar a operação e conseguir estruturar esse RH. E aí um ponto a gente separou aqui em algumas hipóteses, mas um ponto bem importante é a gente entender que se essa empresa, né, desse segmento da Maria, e nesse desafio que ela tem hoje, ela tem um orçamento baixo, ela tem muita urgência, tem um time pequeno, pontos importantes é tecnologia, automatização, para liberar tempo para que esse time pequenininho dê conta de cuidar da estratégia, né, Cris? Perfeito. Não adianta ela querer fazer tudo na mão, né, com um time super enxuto que ela vai ficar presa naquele operacional muito tempo. Então, às vezes, é um investimento que precisa ser feito, nem é tão caro assim, mas que precisa ser feito para liberar o time. E existem algumas ferramentas que não são aí as ferramentas top de mercado, que são ferramentas mais abertas, que dá para criar automações, que dá para criar workflows, que dá para a gente pensar em digitalizar o trabalho que é feito talvez no Excel, ou que é feito ali num papel ou numa parede, né? Que muitas vezes as pessoas colocam ali na parede só. Então é importante pensar em algumas ferramentas. Então tem, por exemplo, lá, o Trello. O Trello é uma ferramenta que dá para fazer muita coisa lá. Você estava comentando comigo antes da gente começar aqui do Notion. Então existem algumas ferramentas que não têm ali o custo maior de todos. O Notion e o Trello, por exemplo, são gratuitos, São né? gratuitos. Em grande parte da utilização, né? O modelo freemium, né? Depois você pode pagar ali, mas grande parte do que a gente faz ali é gratuito. E ali dá para fazer recrutamento, dá para fazer Gestão do dia a dia do time, dá para fazer treinamento, dá para fazer base de conhecimento. Então, quais são as dúvidas frequentes que as pessoas têm sobre benefícios? Cria um documento lá que as pessoas podem consultar com mais facilidade sobre benefícios, para que elas acionem menos o time de RH para perguntar. Muito bom isso. Vocês estão entendendo? Vocês pegaram esse ponto que a Cris trouxe aqui. Coloque informação sobre as principais dúvidas que os colaboradores têm para que eles te acionem menos, né? Muitas vezes a gente investe muito tempo respondendo coisas que não deveriam ser respondidas ali, né? Deveriam ser respondidas num documento que é público. Onde eu encontro meu contra-cheque? Quando que eu posso pedir férias? Onde é que eu encontro o documento tal? Como é que eu posso fazer, sei lá, como é que funciona a licença maternidade? Então, são coisas que a gente precisa deixar disponível para evitar que
que várias pessoas precisem nos acessar. Exatamente. Eu estava comentando até antes da gente começar, eu já vi um exemplo de um glossário feito numa ferramenta dessas, que os próprios colaboradores iam incluindo palavras do dia a dia, uma empresa que tinha um vocabulário muito próprio, e aí eles iam colocando frases onde essa palavra era dita, significado, imagens, e aí foi ficando super interativo, super legal de consultar, porque eles têm buscadores, né, tanto o Notion quanto o Trello tem buscadores, e aí você consegue, ouvir a palavra tal, aqui, a sigla tal, tem muitas empresas que tem muita sigla, né? GT alguma coisa, sei lá, gerente de alguma coisa. E aí você coloca lá a sigla e você vai descobrir o que aquilo significa. Então, são ferramentas super versáteis, que são mais baratas, né, mais acessíveis e que podem ajudar bastante o dia a dia do RH. E aí eu falo, reforçando essa questão do ajudar bastante, do gratuito e da automatização, eu gosto de dar sempre o exemplo do Google Form, né? Então, às vezes você ainda pede para candidatos te enviarem currículo por e-mail. Gente, é insano isso, né? Você pode, por exemplo, fazer um Google Form com 2, 3, 4 sessões para poder responder, onde uma delas é anexar o currículo ou enviar o link do LinkedIn. E você consegue ter minimamente uma planilha onde você consegue visualizar e categorizar as pessoas e colocar o status de cada uma delas. Uma coisa que é impossível de você fazer se você continuar mantendo a prática de pedir os currículos por e-mail, né, Cris? E é um negócio assim que você vai gastar, gente, né? Tava falando isso no outro conteúdo que eu gravei. Vamos investir mais tempo planejando, programando e pensando e menos tempo executando. Se a gente inverte essa ordem, é onde a gente cai no apagar incêndio. E existe um receio. Será que você é um RH muito frio, né? Desumanizado, com essas automatizações? Mas é o contrário, porque sobra tempo para você ser mais humanizado. Então, se eu não tô organizando a planilha de currículo, porque... Meu Deus, né? Só de pensar naquilo, eu respiro fundo, conto até 10, porque que trabalho horroroso aquele de ficar categorizando informação no currículo, aquilo se perde, você não tem depois, se a pessoa se candidata pela segunda ou terceira vez, você não tem essa informação, esse histórico para acompanhar. Então, seria muito melhor você gastar tempo dando um feedback de qualidade, gastando tempo numa entrevista bem feita, apoiando o gestor na decisão ali do colaborador, do que categorizando ali numa planilha. E a gente tem que quebrar o mito de que pessoas, por exemplo, dentro do segmento operacional, que tem mais colaboradores do nível operacional, que eu imagino que é o caso da Maria, porque é um segmento mais tradicional, a gente não vai falar do segmento aqui, mas provavelmente é mais operacional, que eles não usam tecnologia, né, Cris? Assim, e a gente tem várias pesquisas que dizem que grande parte da população tem mais, às vezes, de um smartphone, que usam tecnologia, que estão em todas as redes sociais, que conseguem manusear ali. Então, a gente precisa quebrar isso também para não usar isso como muleta, como desculpa para não digitalizar, né? Sim, as pessoas estão acostumadas. No Brasil, então, se a gente fala de WhatsApp, ele é muito difundido. Né? Então, e tem várias ferramentas que automatizam conversas pelo WhatsApp, né? Envio de arquivos e tudo mais. Eu estava trabalhando logo no início da NW2 com uma empresa de agronegócio no interior do Mato Grosso. E eles já viram lá, eles tinham... Às vezes as pessoas não tinham internet nas fazendas, mas eles criavam na própria loja, lá onde eles trabalhavam, um link. A pessoa chegava lá, já preenchia o currículo todo. E aí não precisa ficar... enviando um currículo completamente diferente um do outro, onde a gente não consegue comparar. Então, dá para a gente pensar em formas de automatizar, sim, com baixo investimento. Agora, se você tiver um orçamento maior, dá para você investir, talvez, em algumas tecnologias, né, com inteligência artificial, com algumas outras coisas, que é um plus, eu acho que é um plus. E hoje, gente, assim, lá em 2016, era um campo bem vazio, assim, né, de HR Techs, de soluções, de ferramentas que têm um valor custo-benefício, né, que fizesse sentido, mas hoje tem tanta solução, tanta solução de recrutamento, de onboarding, até de onboarding que eu achava que não tinha tanto. Outro dia, conversando com uma empresa, eu vi que tem umas 4, 5 aqui no Brasil. Tem muita. Reconhecimento, feedback, educação, saúde, de performance, bem-estar. Saúde, então. Eu fui num evento esse ano em São Paulo, aqui em São Paulo, e tinha, assim, pelo menos umas 15 empresas de saúde, de todo tipo que você puder imaginar. Analytics. Então, assim, é bem importante a gente olhar para o mercado de fato. E aí, para a gente finalizar esse ponto de ferramenta, estamos também chegando ao final, eu sugeriria para quem tem time pequeno e para quem tem pouco orçamento, que imaginamos aí, que é a hipótese que a gente criou para o cenário da Maria, começar digitalizando, automatizando processos de admissão e de recrutamento, né, Cris? Eu acho que são os mais comuns e os que são tomam... muito onerosos.
E tomam muito tempo, né? Eles são muito onerosos. Você vê o resultado desse investimento muito rápido, porque realmente é uma liberação de tempo muito imediata. Na hora que você automatiza, já libera o tempo. Então, eu concordo 100%. Assim, começa por esses, automatiza a admissão e recrutamento, e depois você pode ir. Acho que na sequência eu iria para esse de dúvidas frequentes, de onboarding, tudo. Dá para você ir pensando em outros na sequência. Mas esse primeiro, essa automatização de admissão, principalmente, assim, que é muito documento e recrutamento, são muito relevantes. Muito bom. Para fazer um pequeno resumo aqui, então, Maria, nós falamos sobre alinhar a expectativa com a sua liderança, com a sua empresa, sobre o que é o RH, o que o RH vai fazer, quais são os resultados que se espera no curto, médio e longo prazo. Se não tiver, tem que ter um cheiro. Se não tiver direção, propõe a direção, alinha a direção, faça um double check. Esse é um dos pontos mais importantes para tudo que você for fazer. Respira. Para tudo que você for fazer dentro desse contexto. Outro ponto importante é entender o negócio, entender as pessoas, entender a persona, né? Entender quem são esses colaboradores, quais são as dores, qual que é o nível de dor, o que está mais latente, para você entender por onde é que você vai começar. Falamos também sobre desenhar o roadmap de processos e de iniciativas. Então, por onde é que você vai começar, quais iniciativas, quais processos serão desenhados, documentados, estruturados. E falamos também sobre as ferramentas. E aí eu queria dar um destaque aí que, para além de ferramentas de RH, para os produtos de RH, como a gente sugeriu aqui fazer por recrutamento e ali por admissão digital, eu falaria também sobre os quadros de gestão, né? Sobre as ferramentas de gestão. Mindtask, MasterTask, MindMeister, Notion, Trello. Tem vários outros muito importantes para você ter um panorama geral de qual é a direção do seu RH, qual é o propósito dele, quais são as missões no curto, médio e longo prazo, o que vai definir que você teve sucesso em cada uma daquelas métricas. Então, ter isso é muito importante para você ter clareza e dar segurança também para sua liderança e para a empresa, né, Cris? E dar transparência, né? Como eu falei, a gente Perfeito. cria um roadmap, a gente alinha do que vai ser feito, depois a gente tem que dar retorno. Aqui tá dando certo, aqui não deu tão certo e a gente vai ajustar a rota, porque isso vai acontecer eventualmente. Então, esses indicadores ajudam muito e essas ferramentas de gestão também ajudam muito nesse sentido. Perfeito. E vamos deixar aqui também vários links na descrição, alguns QR Codes para vocês baixarem alguns materiais que são complementares para poder ajudar. Maria, espero muito de verdade que de alguma maneira a gente tenha ajudado, criado hipóteses que são parecidas com o seu contexto hoje, que você, a partir desse conteúdo, consiga resolver as suas questões, né, Cris? E você consiga trazer resultados, estruturar o seu RH e ser reconhecida por isso. Eu quero muito feedbacks da Maria, gente. Eu também quero. Maria, fala com a gente. Conta como é que foi a implementação, como é que foi o papo com a liderança, que a gente quer saber o que deu certo, o que aproveitou, assim, né? Muito bom. E, Cris, quem quiser continuar esse papo com você, quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, onde que te encontra? Pode me encontrar no LinkedIn, então, meu LinkedIn, posso colocar aqui junto com todos os links, mas é Cristina F. Leal, ou no Instagram da NW2, que é @nw2.co. Muito bom. Novamente, obrigada. É um grandíssimo prazer trocar com você. É muito eu fácil. Adoro, viu? A gente pode ficar aqui. É muito fácil trocar com a Cris, gente. Inteligentíssima, né? E faz amarrações muito originais, que é o tipo de troca que eu gosto de ter. É aquele conteúdo que a gente não copia e cola, que a gente amarra na hora, pensa na hora, que é algo que realmente vai fazer diferença para vocês. Então, de verdade, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom e conta comigo nos próximos. Muito bom. E, pessoal, convido vocês a nos acompanharem em todas as redes sociais, né? Eu tô como Jéssica Martins no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, comunidade People Growth também. Vou também entregar um presentinho pra Cris aqui, já vou entregar. E aí eu vou pedir para que, por gentileza, faça inscrição aqui no canal para você receber todas as notificações de todos os vídeos que a gente tá postando aqui. E quase que eu esqueço o seu presente. Eu vi sinalizando ali atrás que tá faltando de entregar o presentinho, Cris. Logo meu presente, gente. Muito obrigada. Esse é um cartãozinho da Suai, onde você pode usar em 7 categorias para poder pegar um Uber, iFood, Netflix, pra gente dar flexibilidade e autonomia aí no cartão de benefício. E um presente meu, né? Essa canequinha é muito especial. Ela fala que a minha história já inspirou alguém. Pelo menos a Maria você inspirou, eu tenho certeza. Gente, mas muitas outras pessoas. Nossa, muito obrigada, gente. Amei. Super obrigada. Os próximos já vamos fazer com caneca. Tá? É isso! Meu bem, novamente, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Tchau, tchau. E até semana que vem.